Estamos voltando com a nossa sequência de vídeos para o YouTube e dentro do assunto iniciado na última sessão, que foi Israel e a Igreja. Este é um assunto até de relevância, pois está ligado às profecias bíblicas, está ligado à história, está ligado exatamente ao futuro, acontecimentos finais também. E a gente deu início mostrando que existe uma negligência deste assunto e algumas justificativas são colocadas para que não se enfatize esse assunto nas igrejas cristãs da atualidade, mas digo que é responsabilidade do pastor conhecer estes assuntos e transmitir ao público que Deus concedeu para que fosse pastoreado pelo mesmo. Nós gostaríamos de lembrar que, nesse contexto de Israel e a Igreja, eu quero ler aqui, em forma de recapitulação, a gente mostrou também que há uma certa importância desse povo para o mundo e não devemos desconsiderar essa importância. Em Romanos capítulo 3, tem a pergunta: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Romanos 3, versos 1 e 2. Eu vou para o capítulo 9. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Nessas duas passagens que nós lemos, já se constata três principais motivos para se valorizar o assunto que envolve os judeus, Israel e a Igreja. Primeiro, porque através dos judeus recebemos os oráculos de Deus. A Bíblia que nós temos hoje teve a sua origem no povo judeu. E segundo, porque através dos judeus nós recebemos, o mundo recebeu o exemplo da adoração ao Deus único e verdadeiro. E, sobretudo também, através dos judeus, em um terceiro caso, é que nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo. Ele próprio disse: a salvação vem dos judeus. Deles descende o Cristo, qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Conforme Romanos 3 e Romanos 9. Vamos dar continuidade a este assunto e vamos lembrar que é corrente em nossos dias a chamada teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? Quero dizer que é algo com o qual nós não concordamos, porque é a tentativa de colocar a igreja no lugar de Israel. Esse pensamento diz que Deus não tem mais um plano para Israel. Tudo agora é a igreja e o será. Numa tentativa de entender a igreja como um único e último povo de Deus, os textos do Velho Testamento foram interpretados pela inserção da igreja como o herdeiro das promessas originalmente feitas por Deus ao povo de Israel. É bom lembrar que tudo tem o seu lugar. Tem aquelas promessas que são peculiares ao povo judeu e tem as promessas que foram mais direcionadas à igreja. E você há de convir que existe um contraste muito grande. Geralmente, quando se trata dos judeus, as promessas eram de origem mais aqui da terra, terrena, envolvendo a terra, as bênçãos terrenas. Enquanto que, quanto à igreja, vai mais para um nível espiritual, celestial. A igreja é apresentada na carta aos Efésios como estando assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a teologia da substituição tende a dizer que Deus não tem mais um plano para com o povo judeu e que agora
o centro das atenções de Deus é com a igreja e o será. Sabemos que temporariamente a igreja, sim, ocupa um lugar importante como povo de Deus, não significando, entretanto, que Deus não tenha um plano futuro para com a nação de Israel. Chegará o tempo em que ele voltará, atará as relações com esse povo de uma forma muito especial, cujas evidências são bem palpáveis ao nosso redor, desde 1948, em 14 de maio, quando foi declarado o Estado judeu reorganizado, e o mundo inteiro foi testemunha disso. Então, é importante lembrar que a reorganização do Estado judeu aponta para um futuro, para o cumprimento das profecias, quando Deus reunirá neste país todo o seu povo que virá de todos os lugares do mundo onde estiver plantado. Voltará para a sua terra. Isso falaremos mais tarde em nosso estudo, em um outro vídeo. Mas lembrando que a igreja não pode substituir terminantemente e permanentemente a Israel. Temporariamente sabemos que o povo está deslocado, está sem o seu templo, está sem ter o domínio total até da própria Jerusalém, mesmo sendo a sua capital, mas que na realidade um dia isso acontecerá na sua totalidade. Enquanto isso, Deus está trabalhando com um povo cujas pedras são vivas, um templo diferente, um templo espiritual, isto é, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas volte aí a lembrar algumas coisas nesse contexto, não só a teologia da substituição, mas ela é seguida por uma hipercontextualização, conforme falou o pastor José na conferência da editora Batista Regular em São Paulo, que a hipercontextualização é a tentativa de aplicar as leis judaicas para a igreja. A pregação sobre o sábado, a pregação como prática para hoje do ano jubileu, da circuncisão e o batismo infantil substituindo a circuncisão, são exemplos bem claros. Mas nós temos que lembrar que certas práticas foram peculiares ao judeu e não diz respeito à igreja. Vamos considerar algumas coisas, até porque há uma tendência de até se fazer uma judaização das igrejas de nossos dias. E foi perguntado ao Norbert Litt, da Chamada Meia-Noite, sobre esse assunto, e ele respondeu com muita propriedade, e trago até alguns comentários deles nessas respostas. É bom que sejamos solidários com Israel, mas não de forma fanática, pelo contrário, temos de induzi-los ao ciúme. Devemos amar a Israel, mas não às custas da verdade, às custas do nome de Jesus Cristo, a quem eles rejeitaram. Todo judeu necessita de Jesus Cristo, senão estará perdido. Os 12 apóstolos eram judeus, e eles tiveram que se converter. Nicodemos era um judeu, e Jesus disse que era necessário que ele nascesse de novo. Está escrito em João capítulo número 3. Jesus disse aos judeus: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 8:24. Eu sou, você pode lembrar que no Antigo Testamento foi uma forma de identificar a Deus quando Moisés foi falar com Faraó e disse: Senhor, quando eu for falar com Faraó, vão perguntar quem é esse Deus que enviou vocês? Como é o nome dele? E Deus disse: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós outros. Gente, a igreja é separada, não é judaica, apesar de ter judeus nela. Gentios também pertencem à igreja, ela é formada de todos os povos. Ela vem das coisas do judaísmo, mas ela não é judaica. O apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro e disse que ele não devia obrigar os gentios a viver como judeus. Está em Gálatas, está no livro de Gálatas, e em Colossenses capítulo número 2, versos 16 e 17, diz que não precisamos mais de comemorar as festas judaicas,
luas novas ou sábados, porque tudo isso tinha sido sombra de Jesus Cristo, daquele que haveria de vir. É interessante observar que as festas judaicas não aparecem nas epístolas do Novo Testamento. Elas não são colocadas no Novo Testamento, nas cartas, como ordenanças para a igreja, pois elas eram sombras do que haveria de vir. O corpo é Jesus Cristo. A essência é Jesus Cristo. Tendo Ele, nós temos tudo. Não devemos cair de volta na sombra do Antigo Testamento, e sim focalizar a realidade, o cumprimento profético que já é realidade para nós. Se nós queremos, como igreja, nos colocar no lugar dos judeus, perdemos muito, pois em Cristo temos muito mais que o judaísmo já teve. O judaísmo tem promessas terrenas, enquanto que a igreja tem promessas celestiais. Ela está no plano de Deus antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 a 9. Ela foi inserida no plano de Deus antes da fundação do mundo. Ela tem, então, infinitamente mais. Nós andamos hoje por fé, não vendo a Cristo, contudo crendo em sua palavra, em suas promessas, e pois Ele é real e cumprirá cabalmente aquilo que prometeu. Muitas pessoas em nossos dias dizem que teve uma experiência com Deus ao ponto de ver Jesus. Podemos dizer que essas pessoas que disseram ver Jesus, pode ser que viram alguma coisa, mas não era Jesus. Era algo completamente diferente. Prezados, é importante a gente salientar cada coisa em seu devido lugar. A igreja é igreja, Israel é Israel. Deixe-me colocar alguns comentários com relação à igreja, ao seu nascimento e à sua atuação, sobre a era da igreja. A primeira menção que Jesus faz à igreja está em Mateus 16, 18 e Mateus 18, 17. Antes, ele regularmente se referia ao reino vindouro, que era o ponto focal dos seus ensinamentos, em continuidade da unânime proclamação dos profetas velho-testamentário e de seu predecessor, que era João Batista. Quando Jesus se levantou em Cesareia de Filipe, ao pé do monte Hermon, e fez a notável declaração profética: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Sua descrição foi além de qualquer organização física e visível na face da terra. Esta profecia da igreja de Cristo é claramente definida pelo apóstolo São Paulo como um mistério que foi desde os séculos ocultos em Deus, desde a eternidade. Esteve oculto em Deus. Efésios 3, verso número 9. Assim, a igreja não é uma continuação do judaísmo, nem deve ser identificada com Israel. Ela é distinta. E aqui fala do tempo futuro, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Está falando do futuro. É mistério, conforme Efésios 3, 1 a 10. Exigindo então que o seu estabelecimento acontecesse depois da vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, e sua vinda terrena. Ele então preparou o cenário e essa igreja foi inaugurada em Pentecostes. Portanto, o evento exato que inaugurou a igreja na terra foi o evento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Neste dia, o Senhor Jesus Cristo, ressurrecto de sua posição de autoridade como cabeça da igreja, reuniu todos os crentes em um corpo e colocou-os sob o cuidado e proteção do Espírito Santo durante a sua jornada aqui na terra. 1 Coríntios 12, 13 diz que um só Espírito, todos nós fomos batizados formando um corpo, quer judeus, quer gregos, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Este evento foi celebrado com sinais milagrosos e maravilhas adequadas a tão grandiosa ocasião. Atos capítulo 2, versos 1 a 12, ao ponto de surgir fenômenos das línguas, onde eles entenderam a pregação em sua própria língua,
já como representação suprema da expansão missionária que deveria acontecer em todo o mundo e para toda a criatura. Assim como o início da igreja foi objeto de profecias significantes, a consumação dela também o será, sobrenatural e espetacular. Além disso, como a própria igreja era um mistério em Deus, oculto até a revelação do Novo Testamento, assim também a sua consumação o será. São Paulo declara em 1 Coríntios, capítulo número 15, verso 51 em diante, sobre o arrebatamento: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, falando do arrebatamento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Israel e a igreja é um assunto pertinente, muito significativo, que deve encorajar-nos a pesquisar mais as profecias concernente à igreja e concernente a Israel, e que Deus reatará o seu relacionamento com esse povo em um futuro talvez não muito distante. As evidências estão então apontando para tudo isso. Com isso podemos concluir que nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio e que foi rejeitado, ele voltará e ele estabelecerá o seu reino. Podíamos até, como foi dito antes, na citação dos comentários aí até do Manual de Escatologia, nós podemos dizer que devemos incitar ciúmes a Israel. Sim, a igreja tem uma tarefa muito importante hoje, deve orar pelos judeus, evangelizar os judeus, mostrar Jesus Cristo para os judeus, como para todos os demais povos também. É bom lembrar que Israel está deslocado sem o seu templo, seu sistema sacrificial, e Deus não iria deixar o seu povo, à toa, 2000 anos sem o seu templo, sem os sacrifícios. O que é que Israel faz hoje quando peca? Antigamente fazia o sacrifício, abatia as vítimas para cobrir os pecados. Hoje não tem o sistema mais sacrificial porque não tem o templo. Então é uma boa oportunidade para mostrar que o sacrifício foi dado, foi feito. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo e assim está pronto então a se aproximar do pecador. Ele já se aproximou. O pecador agora tem que se aproximar dele, se apropriando deste sacrifício. Esse Cordeiro Santo, sem mácula, sem defeito, cujo sangue nos limpou, nos resgatou para Deus. Isso é uma promessa maravilhosa, uma mensagem maravilhosa para os judeus, para os gentios e para o mundo inteiro. E se alguém não tem ainda o conhecimento experimental de Jesus Cristo, é uma boa oportunidade no assunto Israel e a igreja, pensar no Cristo que veio estabelecer a sua igreja e que deu a sua vida por ela, então para nos salvar, para nos redimir, para nos aproximar do Pai. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Prezado ouvinte, caro telespectador, nesta oportunidade faça uma avaliação em sua própria vida. Onde estás com relação ao plano de Deus? É do plano de Deus que cada pecador seja salvo. E através da palavra do Evangelho, o pecador pode ser regenerado e pode vir a Jesus Cristo. Aproveita a oportunidade, confia em Cristo. Tenha Ele como teu único Salvador. E você que já confessa a Cristo, firma-te nas santas promessas, infalíveis promessas na palavra de Deus, no fundamento sólido e único que é Jesus Cristo. E aguarde então com essa expectativa gloriosa aquele que diz que vem e virá com eterna glória. Amém? Obrigado pela atenção, Deus abençoe e que nesta oportunidade a palavra tenha um espaço todo especial em sua vida e em seu coração.